Bucatanada flow. Emparelhar em 2, 3. Depois faço num computador. 2, 3. Com isto consegues, com a palma consegues logo saber. 2, 3. Era só para sincronizar, não estava a pensar Bem, que... mas tipo, nós combinámos. Tipo, começámos a rir e começámos ok, mas não era para começar já, era só para sincronizar. Depois A cortavas. palma é só para explicar, para fazer para o futuro. Porque vais sincronizar depois a imagem com o som. Sim, não era para Tu, começar ao meteres logo. a palma, Podemos ficas, começar tens depois. referência no pico de som disto, vês o Yeah. framing que bate a Ok, palma. mas já começou. Ok. Isto já está. Yeah. Ok. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio dos Amigos do Diabo. Hoje temos aqui como convidados o Ricardo Ferreira, Boa noite. o Bruno Rocha Hi. e pela primeira vez o nosso amigo Daniel Duarte, Mega. que tem um canal no YouTube, não é? Confere. Qual é o nome? Danuk X5. Daninho. Danoninho. Danuk X5. Ok, sigam, não é? Coloquem likes. Sim, subscrevam e vejam os vídeos e partilhem e metam likes e façam. Exatamente. Então, obrigado a toda a gente que assistiu na última semana ao nosso podcast. Ainda estamos a ver como é que colocamos isto nas plataformas podcast, mas muita gente também pediu para começarmos a filmar, então hoje vamos avançando aqui um bocadinho com o projeto. Começamos e tivemos a ideia de cada um de nós lançar um tema e começamos com o Ricardo Ferreira, que vai começar com o primeiro tema. Com um tema muito polémico para a malta do YouTube. Então, Não sei se conheces um youtuber, deve ser dos que tem mais subscritores agora a nível mundial. Dizia-se que iria ser o novo PewDiePie. Que é o Logan Paul. não. Epá, faz vlogs da vida dele e Ok. mais nada. E o que acontece? Ele foi, penso que seja a Tóquio, não é? Foi aquela floresta do Japão. Floresta, A malta sim. vai para lá suicidar-se. Vai para lá suicidar-se. Ok. Não me estou a lembrar. É ao pé do Monte Fuji, se não me engano. Sim, é isso. E acontece que eles encontraram mesmo um corpo no meio da floresta. E a reação dele foi, em vez de respeitar a pessoa Que estava morta. que sim, a reação dele foi aproximar-se, gravar e ainda se rir da situação. Ok. Epá, e gerou uma polémica muito grande. Toda a gente que viu o vídeo já foi retirado do YouTube. Pois. Eu ia ver. Eu também. Mas na internet há muitos sítios para onde ver, sim. Yeah. Isso, Manda-me o link. compilações mesmo de outros canais que já puseram. Pá, a reação dele foi aproximar-se do corpo e rir-se. Ok. E dizer que aquilo nunca lhe tinha acontecido. Epá, na minha opinião, eu penso que possa passar por... É um choque. Tu não sabes como é que a pessoa vai reagir. Nem toda a gente tem que reagir da mesma maneira. Yeah. Ele pode se rir da situação, isso. Mas ao ver o vídeo, depois, mais tarde, ele tem que perceber que aquilo não é correto, não é? E ele E que ele vai influenciar milhares de pessoas que estão a ver. a filmar pessoas mortas. Filmar pessoas mortas ou até mesmo a levar ao suicídio. Há muita gente influenciável. Exatamente. Ok, eu não estou a perceber a maldade da situação. Tudo bem, ele foi a um sítio onde poderia encontrar corpos. Sim. E encontrou. Sim. E filmou. Sim, O objetivo foi conseguido. Da Já filmagem. Sim. Foi a reação dele, a forma como lidou com aquilo, pronto. E foi tudo envolvido. Foi a malta, a defesa que foi usada a favor dele, dos fãs e não sei o quê, não foi de propósito. Ele não foi para aquela floresta com o intuito daquilo acontecer. Pronto, não, foi para explorar. Ok. Mas o ir lá, pronto, já muita gente sabe o que é que aquilo é, o que é que aquilo significa, isso tudo. Ele ir lá, gravar aquilo, a forma como reagiu e depois ainda ter o discernimento de editar o vídeo e fazer upload, isso é que acaba por ser. Depois ele podia ao menos ter o bom senso de perceber a gravidade da situação. Como o Ricardo tinha dito, é o choque daquela altura. Sim. Cada pessoa reage como reage. Não... E ele, quando encontrou o corpo, ele fez Foi quase. Foi quase. Isso. Foi quase. Pronto, ficou Bué exaltado. fixe, amigos! Foi parecido.
E a forma Tenho que ver como o YouTube recentemente tem havido um escrutínio em tudo, mesmo em asneiras e isso tudo. E deixaram escapar esta. Não, Já- acho que entretanto já tiraram o vídeo. não Tiraram foi? o vídeo, já o Sim. vídeo já não está. Mas foi, por no canal. exemplo, Não sei se foi Mas ele, já se tinha foi o não sei quantas YouTube. Eu visualizações. não sei se foi ele, se foi o sim, que YouTube. tornou-se logo Não viral. sei se foi ele que tirou Agora na um volta. gajo que é um youtuber que é o Keemstar, que costuma fazer assim, pronto, notícias sobre o YouTube. Fez um vídeo a dizer porque é que, pronto, a avisar os pais para não verem os vídeos para não deixar as crianças verem os vídeos do Logan Paul. Porque já os outros vídeos dele também, ele está sempre envolvido em polémicas, esta foi só o mais recente. E basicamente, conforme ele fez o upload do vídeo, não sei se foi por estar lá o nome no título ou o que é que foi, o YouTube cortou logo aquilo. Mandou logo o vídeo abaixo, disse que era conteúdo impróprio, que estava a difamar o outro e não sei o quê. Quando o É YouTube estranho. ainda E está o a morto defender. tinha família? Ninguém Não sabe sei. Não como foi os sabe. desenvolvimentos. Normalmente quem vai para ali é anónimo. Quem Para vai se para aquela matar? floresta, sim. Não, Sim, aquilo é um sítio não, mesmo não onde te as registras pessoas. para entrar lá. Aquilo Deixa está. de à porta. Olha, Aquilo é um- Pelo Facebook ou pelo Twitter? Aquilo é uma espécie de reserva enorme e aquilo tem muitos guardas florestais lá, mesmo por acaso de encontrar ou de gente que queira visitar, porque aquilo já se tornou uma atração. Muita gente vai lá à procura de encontrar, muitas vezes não encontra, mas é aquela adrenalina do mistério, saber o que é que se passa ali. Paranormal e não sei. Sim, já virado para essas coisas. Pá, eu acho engraçado, mas é aquilo que eu digo. Epá, continua a ser a minha opinião. Acho que ele depois de ter visto o vídeo, é que ele influencia muito, são muitas pessoas. E pronto, e acho que não... Não o devia ter feito. Exatamente. É estranho, é um tema estranho, porque ele foi lá e ia com esse... Não, vocês disseram que não ia com o objetivo, mas depois, olha, encontrou ali... Quem vai lá vai sempre com o objetivo de encontrar alguma coisa. E ele encontrou. Só que muitas vezes acaba por passar... existem vários... Pronto, eu agora É tenho assim, que entrar eu numa por outra princípio, coisa. é assim, não conheço, Uhum. não sei quem é, não vejo mal. Eu sei que é triste e sei que é chato, porque amanhã podemos ser nós. Exato. Mas neste caso, pá, é um morto, é um corpo, não sei. Sim, estás a... Para mim é um morto, não... Para Já ti, morreu. eu percebo isso, mas é que ele vai estar a influenciar e muitas crianças que depois mais tarde podem vir a ter comportamentos impróprios ou até mesmo a fazer coisas do género. Pessoas que se calhar não estão bem mentalmente e podem vir a cometer coisas simplesmente para gravar porque Ok. ele é famoso e fez. Chega a ser tanta gente a ver que tu não sabes às tantas se uma pessoa que esteja a ver pode não bater bem, estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Ok, sim. Pode influenciar uma série de pessoas Exatamente. e a fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente. E tu, Rocha, o que achas desta Um tema. Um tema é uma coisa que... Não, Já desta estás a situação. saltar. não. Isto é nervosismo, é É a primeira nervosismo vez dele. principiante. Desculpa. Recipiente, eu tive que ficar na semana passada. Ok. Semana passada não. Há uns tempos. A minha opinião sobre isso é basicamente a mesma, porque é aquela cena também da religião. Pessoas religiosas que também ligam muito ao pós-morte. Pronto, acreditam na religiosidade e isso também vai influenciar. E eu também falo muito. Já tivemos esta conversa, Rocha. Yeah. Fala. De meios comprimidos. Fala como deve ser. Explica, Ricardo. Porquê é que nós nos estamos a rir? Porque já tivemos esta conversa com ele e que ele tenta utilizar palavras caras. É para não dizer as neiras, meu. Não é para não dizer as É, neiras. que se quiseres eu... Mas não é. Epá, Utilizar não palavras tenhas medo de dizer, utilizar calão. Porque Yeah. a geneira é que irias substituir a religiosidade. Somos portugueses. mas é a maneira de nos expressar. Ele, a semana passada, Epá. ou da última vez, no primeiro episódio, ele ia utilizando várias expressões. E empancava ali. E ele disse que, basicamente, ele queria era dizer as neiras. Então, nós rimos-nos dessa situação. Mas pronto, então podemos passar para o próximo tema, não é? Qual é o tema que tu vens aqui aos amigos do diabo apresentar? É as pessoas que fazem mal a rotunda. Eu detesto pessoas que fazem mal a rotunda. Então... Pois, eu faço mal a rotunda. Não, eu tenho uma opinião relativamente a isso. Então, dá já a Então, tua mas não opinião. deves seguir o código. Não, cada rotunda tem a sua regra. Yeah.
Há rotundas que tu tens de fazer por dentro, há rotundas que tens de fazer por fora e há rotundas que tu tens que cumprir o código. E tu tens de estar preparado para isso. E é naquele instante é que tu decides aquilo. Mas se a polícia estiver lá, acaba por ser sempre o código, não é? Ok, sim, mas a polícia, eu tenho que estar atento a tudo, não é? Sim, exatamente. Mas, por exemplo, há uma em Almada, nós somos da Margem Sul, a toda a gente nos vê, pelo mundo todo. Há uma em Almada que tens que fazê-la completamente por fora. Senão ficas ali muito tempo. Uma bocadinha. Não aquela ao pé do estádio do Piedade, Sim. de manhã, com aquele trânsito todo, tens de sim, fazer tá toda bem. por fora. Mas também vês que é também para ir depois para com a o costa. trânsito, né? As Claro. coisas que acontecem para... Exatamente. E depois há outras situações onde eu vejo que as pessoas vão empancar e faço por fora. Pois. Mas há outras alturas em que faço por dentro porque eu sei que a pessoa que vai por fora vai empancar. Dá-me uma raiva. Então, Não sei, porque eu gosto de seguir o código. ok. E vou sempre, muitas vezes vou por dentro e depois quero sair e vem um que se calhar entrou na mesma Que tu? assim e vai sair para o mesmo sítio e vem por fora. Por exemplo, se eu quiser seguir em frente e tenho uma saída. Para quem não sabe fazer rotundas, saímos na primeira saída, encostamos à direita, saímos pela direita, na vida direita. Ok, Se quisermos sair nas restantes, encostamos à esquerda e seguimos. Pelo meio. Exatamente, pelo meio, pela esquerda. E na de duas faixas? Depende, por exemplo, se tiveres 3 faixas, imagina que tens 3 saídas. 2 faixas. Então encosta à direita. Com quantas saídas? 2 faixas com 4. 4 saídas. Uma, dois, Na primeira vais seguir a outra, de Ok. resto vais tudo por dentro e quando passas a saída, quando a próxima saída, a tua saída. exato, abres, sais basicamente vais para Antes fora. de isso, isso era Antes de mais saíres não fazes tudo por dentro, estás a ver? fácil, acho eu. É um Ah, bocadinho- vocês estão a tentar influenciar relativamente às rotundas. Não, sim. É o que E diz o depois- código. Portanto, se quiserem fazer bem rotundas, Ok. Então o que é que tens a dizer relativamente a este tema da estava-me a rotunda? lembrar ainda hoje na Cruz de Pau, lá numa rotunda grande. Não, nessa mesma rotunda. Qual? Mas qual é que eu fiz mal? Eu fiz Nessa mal mesma porquê? rotunda. Ah, Mas foi antes, foi ir para lá ainda. Ah, Calma. ok. Nessa, pronto, que é aquela da escola e não sei o quê. Eu vinha de cima para ir para baixo, ia em frente, ia ser na segunda. O gajo que tinha à minha frente encostou à direita, porque aquele tinha 2 faixas antes da rotunda, a rotunda com 2 faixas também. O gajo encosta à direita, não vem ninguém, entramos hoje na rotunda. Eu pensei que ele fosse ir na primeira, nem liguei. Continuo assim pela esquerda, faço pisca para a direita. Quando olho, estava o gajo a passar ao meu lado, a fazer pisca para a esquerda, continuou e saiu na terceira. Portanto, deu a Devia haver ali volta. um choque. Ok, mas Podia ter isso- provocado um exatamente. acidente. É mal Sendo que a feito. saída só Tens, tem uma tens de faixa. continuar a dar a Eu volta, parei, não é? eu parei e ele Continuas continuou. a dar a volta. Eu parei não, Ok. parei no meio da A rotunda. responsabilidade é tua, não é? Não, a responsabilidade se era bater. dele, ele Se fez bater. mal. mas não sabes. Pois, Porque imagina que estás prestes a sair e conforme ele se mete, ele aparece. tu bates. Ele pode dizer que vinha, que é, que ele vinha bem, tu é ia que sair na ias primeira. assim. Tu tens de ver se está alguém Mas que a ele não sair. está. Por isso é que é o Mas- facto mas de- aí- Não, mas, é- mas aí então ele o está-se a cu- enfiar na rotunda onde eu estou. A culpa é dele. Eu Não, estou mas eu tu- estou na rotunda, ele não pode fazer. Não. Vamos lá. O que eu estou a perceber é que tu vais entrar na rotunda. Imagina que vocês. Se batesse-me, eu percebi Tu que ele queres estava ir ao na meu lado, primeira? parei. Se batesse-me, Não ele se tinha esqueçam é batido que em muita mim. gente, desculpem, só um pequeno parênteses, muita gente que ouve este programa, não vê. Não vê. Por isso, quando estamos É, nos gestos, Sim, temos sim. de tomar atenção e Pronto. dar mais Ele pormenores. fez a rotunda por fora para sair na terceira, eu fiz por dentro para sair na segunda. Ia batendo, ele batia no lado direito do meu carro. Conforme ele quer sair, o outro quer continuar a fazer. Faz sentido, sim. Mas se está tu mal não feito. conseguis sair, tens de fazer a rotunda Eu novamente. travei, eu percebi-me do que ia acontecer, porque ele estava a fazer pisca para a esquerda. Mas o travei. princípio é esse, não é? Se não Não consegues sei. sair, Não está a continuas, ser não nada podes comigo. parar. Depois nessa mesma rotunda. Então tu é à que noite, tiveste mal nessa. Eu não tive mal. Ele teve horrível, Ele tu teve tiveste horrível. mal. Eu parei, Menos mal, parei menos porque mal. não Mas estava o mais problema ninguém é lá. esse, é que depois pelos erros Não de estava uns mais ninguém lá. surgem erros dos outros. Isto não é como começa, é como acaba. E ele ia a sair na terceira, ele na segunda, e ele encontrou alguém. E nessa mesma rotunda. É uma umas horas regra, depois, aquela rotunda tem a sua regra. Mas eu tenho, Umas horas depois. agora a falar em termos, Umas horas em termos da carta de condução e de pessoas que conduzem mal, eu acho que a partir de uma certa idade tu devias, que os reflexos aumentam, Diminui, a tua- diminui. O tempo de reflexo. não, é o que tempo de aumenta. reflexo, O o tempo de Ah, reflexo ok. aumenta. Demoras mais tempo a reagir. Uhum. Um, O que é que vocês querem mesmo dizer? atenção, Eu estou velho? atenção Não. e Ah, visão. Não estou a falar de ti, mas estou Eu a falar sou no rebelde geral. da vida. No geral, porque Mas eu acho que essa rotunda que vocês estão a falar foi aquela ao pé da escola, não foi? Sim. Tu me ultrapassaste pela direita. E exatamente. Porquê? Porque eu vi que aquele homem ia demorar muito tempo.
Então o que é que eu fiz? Vim para a minha O homem para a era o direita. Não, era Não, o não, outro que tinha estava à outro à minha frente. frente. O outro estava à minha frente é que estava a me ligar. Isto, sempre me disseram, ou andas tu ou andam eles. E eu prefiro Depois andar. puseste atrás no caminhão do lixo e foste levar com o cheiro. Não me lembro disso. Foi, por acaso lembro-me que eu comecei. Ai, mandaste Comecei a entrar bem chamar-te- Eu comecei a feita! chamar-te nomes, foi? Sinceramente. Amigo do Mas ias dizer, Ricardo? Estava a dizer que a partir de uma certa idade, devido a muitos de fatores, Tens que renovar a carta. sim, e renovar a carta é chegar lá e assinar um papel, muitas das vezes. Posso dizer que o meu avô faz isso. Alguém que tu conheces. Ninguém pergunta Não vamos tornar isto pessoal. Não vou tornar isto pessoal, mas pronto, uma pessoa que eu conheço, que eu já disse que é, mas vai lá e perguntam se tem alguma doença, ele diz que não e assina um papel e está feito. Ok, Já nem tens que passar pelo teste das letrinhas, ok. nada disso. Não Se sabia. passasse não via nada, provavelmente. Epá, chega a uma altura que eu acho que a partir de uma certa idade devias ter que fazer o exame de condução de X em X anos. Ih, que seca. É que eu não vejo, entrava dinheiro para as escolas de condução, E o país evoluía. não, mas é bom. E havia menos acidentes, logo as seguradoras também ganhavam mais Mas dinheiro com vocês isso. acham, os acidentes, grande parte não é por causa dos velhos, é por causa dos chicos espertos. Também. Mas já estavas a diminuir há uma menos parte E daquelas muito. pessoas que vão Pronto, 80 na faixa do meio da autoestrada. por exemplo, Que normalmente sincero vamos na falar faixa de- etária que ele falou. eu acredito, não estou a discriminar ninguém, mas é uma coisa que eu, quando for mais velho, também vou sentir isso. Até foi com o Rocha, acho que vinhas comigo, e íamos ali ao pé de uma rotunda em que passa o metro no meio. E estávamos parados no semáforo porque ia o metro a passar. Mas não era o metro que estava a passar. Era um senhor que vinha, pensava que aquilo era estrada, no meio do metro. Ok. Como Com é, os quatro como é que me piscas? explicas aquilo? É Não. com os quatro piscas Não, pode-se não, não. tudo. Ok. Não, eu não vinha. E o que é que eu pensei? Bem, ele só pode achar que aquilo é estrada. Yeah. Vê mal. Uhum. Estás a ver? É logo uma. Foi o que eu achei, é a minha opinião. Mas é Pá, assim, muita gente pensa isso. E não é só os velhotes. que aquilo era estrada. Há muita Eu gente vejo que uma pensa. pessoa, eu vejo um carro assim a passar e eu fico espantado. E depois ele sai do outro lado da rotunda, sair, deve-se ter apercebido. Não, Eu, não sei. o que me irrita no trânsito, solenemente, é que, imagina, nós temos um carro parado na nossa via e queremos ultrapassar, porque ele está com os quatro piscas e quem tem os quatro piscas pode tudo, não é? Até ele está parado e eu quero ultrapassar, mas vem alguém de frente e sabe que eu quero passar e vê que eu vou passar e acelera. Nheque, 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 Isso nheque. acontece. É. Isso acontece. Eu vou bem devagar, porque ele vai ter que travar. As pessoas fazem de propósito. Que é para uma pessoa ficar ali com o receio. Porque eu é que estou mal, no fundo, não é? Se batermos, eu é que vou estar mal. E essas pessoas irritam. Da mesma forma que me irrita pessoas em que eu quero entrar naquele lugar e a pessoa sabe que eu estou à espera que ela saia com o carro, demora um Já bem de se estão- tempo. Mas demora muito tempo. Ligam o carro, metem o cinto e está cientificamente provado que as pessoas demoram mais tempo, sempre que sabem que está alguém à espera para ocupar aquele lugar. Sabes que também já há uns. Um estudo parece que não tem nada a ver, mas eu lembrei-me que é de segurar as portas, muitas vezes em locais públicos. Como assim? Ninguém segura a porta para a pessoa que vem atrás. Depende da pessoa. Eu acho que depende da pessoa. Sim, se encontraste uma pessoa de cadeira de rodas, se calhar vais para. Eu seguro sempre a porta. Não acredito nisso. Estou a falar Se a sério. outra pessoa vier 100 Só, metros atrás. só por descuido. Eu uma seguro regra sempre tua. a porta. Sim, não me custa nada, já abri. Não me Por custa acaso nada. Não estou a ver pronto. situações. Num prédio, né? Por exemplo. Pá, não sei, tipo, não é nada especial, é tipo só um pormenor, mas Ok. prédios, centros comerciais, às vezes, aqueles que têm aquelas portas de abrir e fechar. Uhum. Quer dizer, das portas de abrir e fechar, não é? Confere. Pronto, mas há muito de correr. Bem, próximo tema. Daniel, o que é que nos apresentas? Isto acho que vai ser um tema muito interessante, principalmente para vocês três, que todos adoram futebol aqui, não é verdade? Ok. E portanto, um tema atual, agora por causa do derby e tudo, que é a utilização do vídeo-árbitro. Uhum. Penalti! Eu, como sei que vocês não são assim grandes fãs de futebol, acho que era giro ver o que é que vocês acham do que é comentado e do que é que me ouvindo da utilização Yeah. do vídeo-árbitro, principalmente Eu um bocado por causa deste jogo. não tenho assim grande opinião relativamente a isso. Acho que
é bom porque tira supostamente a polémica, mas ainda está a trazer mais polémica. Exato. Porque não é bem utilizado neste momento. Não sei, mas não tenho muita opinião. Eu tenho para já. uma opinião assim um bocadinho complicada, mas Eu, para mim, aquele do Fábio Coentrão, aquilo foi na cabeça. eu acho que devíamos passar ao próximo nível. Vídeo-árbitro nas bancadas. Quem é que já ninguém mata ninguém de very light? Porquê? Porque já está a ser gravado. O Coentrão, já ninguém atira pedras para o Coentrão. Porquê? Cartolinas, já. Pedras, que deram pedras. É, Todos os sportinguistas disseram que aquilo eram pedras. a sério. Todos. Não viste a forma como ele caiu depois de levar com aquilo na cara. É que ele Ok, levou com a bola e mas ficou bem. eu não sei com o que é que ele vai. Deixa-me lá atirar para o chão. Eu acho que Pode-me assim doer. ninguém atirava. E estamos já a passar ao próximo nível. Quem quer saber dos penaltis? Ninguém. Eu agora estou mais preocupado é com a saúde do Coentrão. Toda a gente quer saber dos penaltis, é o que faz vender jornais Pois e é. tudo mais. Exatamente. É política. Futebol é política. Yeah. Eu, por acaso, não sei, essa cena do... O que é que tu achas, Rocha? Não tenho opinião. Não... Não tenho. Simplesmente aquilo. Vai, Eu não ligo a continua os futebol. mesmos problemas, continua com as mesmas coisas. É, Mas há isso. desportos onde é utilizado. O rugby sempre Sim, deixa o claro rugby, que sim. é a nível alto, Ok. é sempre usado. Mas é uma cena mais ali. Mas o rugby é um desporto super Que é cordial. mais ali? É força o rugby, não é nada como há no handball, por exemplo, coisas assim de surra, socos, cotoveladas. o que Sim, quer que ali seja. não. No rugby não há nada disso, é tudo, há um escrutínio. Mas eu acho que no futebol, aliás, o que faz render o futebol, aquilo que rende, são estas discussões. É esta polémica Tem toda à que volta haver disto. a quantidade É. de Aqueles programas programas de também. televisão É, que pá, é tu horrível. vês. Eu não consigo. Estás ali a ligar passar o televisão. canal e os canais e são todos os programas, todos os canais a falar sobre isso. Começas ali na SIC Notícias, a seguir passas para a RTP3, CMTV, depois agora é Sport TV, não sei das quantas, TV Depois tens 24, Aquela, todos aquela ali. cena de eles dão a opinião e depois já começa tudo com a mesma É- opinião. eu acho que é. Mas se calhar não estamos a fazer o mesmo. Eu sinto que aquilo passa. Ah, não estás a falar, estás a dizer que eles têm ali a opinião e depois as pessoas na rua têm essa mesma opinião. É isso? Exatamente. Ok. Acaba por passar. Devias ter a própria. Ok. Eu acho que isso é normal. O Sim. Marcelo Rebelo de Sousa Sim. influenciava muitas Mas, pessoas. mas o problema disso é que depois também muitos desses programas acabam por ser quase fanáticos e coisas claras, supostamente tu tens senso comum e consegues avaliar, mesmo não sendo uma coisa contra o teu clube, tu consegues perceber. E muitos dos programas desses de futebol, de falar, de discutir lance e isso tudo, acaba por defenderes o teu clube. Estás a representar que estás a defender o teu clube. Se tu dizes que a bola bate na mão, é aquilo claro. uma religião para Ah, não, algumas pessoas. foi esta perspectiva. Se calhar do outro lado já não batia. Pá, coisas claras e depois acabo por discutir. Tanto que já houve gente que abandonou programas em direto. Sim, sim. Penso que não sei Sim, sim, há notícias, sempre, em quase todos eu já Mas ouvi pronto, isso. Pá, essa questão da discussão do futebol e de haver programas disso, eu acho uma parvoíce. Porque era aquilo que estavas a dizer, eles não conseguem ver o outro lado. exatamente. E às vezes é uma coisa tão simples, mas eu acho que isso também faz vender e as pessoas adoram ver isso. E gostam de ver aquelas polémicas e basicamente é tu viveres a cena. E vês, olha, é aquele programa, é aquilo. E depois retiras o que tens do útil. Eu não vejo nada do útil Eu também não. Não consigo ver e não consigo perceber o porquê que nós continuamos a ter tantas horas a falar sobre o mesmo desporto. Há Pronto. mais Não, esportes. não existem mais. Alguma coisa para além de Mas futebol? é que tu chegas a falar futebol, é pouco só do que- desporto em si. Não, Tu é aquelas discutir. Às tantas já nem falas de estás a falar de gajos a futebol. jogar à E bola. quando tu Estás a és falar puto- de e-mails, de não sei quê, coisas que. E quando política. tu és puto que tu nem sabes falar, mas já te dizem Deixa do Benfica! Deixa do Benfica! Porto, não sei o quê. Depois tipo, tens ali uma discussão de pais e de mães, Yeah. de avós, não sei o que mais, tudo encaminhar para aquele Yeah. clube, Exatamente. seja lá o que for. Já o cartão de sócio de nascer e não sei o Não, quê. e depois tu vais e a tua vida é tudo à volta disso. Ou se tu és daquele clube, és fixe, se não és, uma grande porcaria. Até que começamos a distinguir um bocadinho as coisas. Sim. Yeah. Não é? Mas eu lembro-me que eu ia para a casa dos meus primos e lá era tudo daquele clube. E eu tipo, sim, muito fixe. E depois vinha para cá, nada, que aquilo é uma porcaria. Que aquilo... tipo, mas eu não percebia nada daquilo e estava-me a borrifar para aquele desporto. E sentia-me um estranho às vezes. Por isso fico satisfeito por vocês não gostarem também. E tu, Daniel? Também gosto muito de ter igual. O que é que tens a dizer disso do vídeo-árbitro? Eu acho que bem usado era uma adição espetacular. Aliás, o rugby é um desporto super justo. Eu gosto de ver aquilo, é uma demonstração de força.
e normalmente ganha a melhor equipa, a não ser que a outra equipa se esmere, normalmente ganha a melhor equipa. E muitas vezes esses pormenores resolvem o jogo. Pronto, continuando do exemplo do rugby, haver uma formação ordenada, haver ali um soco qualquer, se calhar pudesse destrambulhar o gajo que levava, mudava a formação, posse bola para a equipa mais fraca, ganhava o jogo por causa disso. Depois vem no vídeo que aconteceu aquilo, não, volta atrás, acabou. Não há polémicas. No futebol, parece que é questão do fora de jogo, que vê-se, há sempre a dúvida, e naquele caso, pronto, falando do jogo do Benfica Sporting, naquele caso, mesmo com a linha que é dada, com a posição do corpo do Jardel, é inconclusivo. E aí, nesse caso, beneficia-se o ataque sempre. A questão das mãos, se é intencional ou não, que a regra já não é bem assim, mas acaba por ser. Isto é tudo muito giro do vídeo-árbitro, mas para chegar ao vídeo-árbitro, o árbitro principal tem que pedir. O vídeo-árbitro é também a análise de um ser humano, não é de um grupo. Se fosse um grupo já era um bocado melhor, fosse por votos, o que é que seja, nem que o jogo demorasse mais 2 minutos. Podiam mudar as regras do jogo, mas isso era passar para outro tema também, que era, em vez de ser os 90 minutos seguidos, fazerem cronometrado. Parava-se o tempo, não há tempo morto aí nem nada, pronto, está feito. E tinham tempo à vontade para discutir essas coisas. E acaba por não haver uma verdade esportiva sempre, porque há sempre o fator humano em causa, pronto. Há sempre a análise, há a conclusão a que uma pessoa chega e depois a outra não concorda, é o que ele está a dizer, há sempre os clubismos a ver, a malta muitas vezes fica cega, são poucos os que têm capacidade para ver, não, isto foi contra o meu clube, é óbvio que isto era assim, pronto, é contra o meu clube, mas que se lixa, eu vejo, eu tenho olhos na cara, vejo que é aquilo, e há malta que não consegue, e o vídeo-árbitro formula esses programas não sei o quê, formulam a opinião nas pessoas, como ele tinha dito, e ajuda ao desporto, mas não é no povo latino, de certeza. Faz-me lembrar uma história de eu tirei o curso de treinadores em Benavente e eles estavam a falar, havia um senhor que estava sempre a falar de touradas, e durante aquela semana toda eu vi que a pessoa que sentava ao lado dele durante a hora de almoço, ele falava com essa pessoa tourada. Se fosse a favor, ele tinha tema de conversa. Se fosse contra, ele tinha tema de conversa. Então, quando chegou ao meu dia, né, que ele sentou-se ao meu lado, então, e tu, gostas de tourada? Para mim é-me indiferente. Indiferente? E teve ali tema, porque eu já tinha aquilo estudado, não é? Vou-lhe cortar logo aqui porque eu não me apetece falar daquilo. E, ou seja, é sempre para discutir, tem sempre tema ali para discutir. Começavas com linguagem gestual. Tu gostas de tourada? Mas pronto. Bem, o meu tema é o bullying. Falar aqui um bocado de bullying, porque eu gosto, é um tema que eu gosto. E às vezes nós todos fazemos bullying ao longo do dia e não damos conta disso. Está-me a lembrar de uma situação que aconteceu hoje por causa dos ténis de um colega nosso. Ok, está toda a gente a fazer bullying. Exato. Coitado. Mas pronto, e é o pessoal que faz bullying, é o pessoal que sofre bullying. Por exemplo, os pais que têm um bullying em casa, é bullying, não sei. Bully. Exatamente, bullying. Têm em casa e às vezes não sabem. E acho que é um tema interessante que podemos discutir aqui. Se algum de vocês alguma vez sofreu bullying. Eu já sofri bullying. Pois, eu acho que acabamos sempre por sofrer todos. Uma coisa é gozarem connosco, outra coisa é fazer bullying. Pois, eu acho que há diferenças. Há vários tipos de bullying. Eu tenho uma opinião muito séria sobre isto. Isto é como o racismo, vai existir sempre. Ok. Bullying vai existir sempre. E eu acho que muitas vezes acaba por ser por maldade. É maldade das pessoas. Não é? Quando a gente fala de bullying, ele bateu neste, ou até psicológico, falou mal daquele e está a deitar abaixo. Mas muitas vezes nós também acabamos por praticar o bullying, como tu dizes, sem perceber. Eu quando era miúdo sofria muito na questão de... Era um miúdo... Gordo. Não, porque eu tinha osso largo, era como diziam lá em casa, tinha osso largo. Sério? Não, por acaso nunca me disseram isso. Isso é o que toda a gente diz, isso é o que toda a gente diz, mas não. Isso meu pai sempre deu. Gordo, não, osso largo. Isso eu sempre, pronto, isso sofria assim um bocado. Eu sempre levei muito na brincadeira, nunca levei muito a mal. Que eu acho que é a maneira de cortar o mal pela raiz.
Não sei o quê, não podes porque és gordo. Olha, sou gordo, está bem. Eu sou um gordo orgulhoso, tenho orgulho em ser gordo. Dizia muitas vezes isto para calar bocas. Ao menos no inverno tem frio. Não tenho frio, estás a ver? Olha, estou cheio de casacos, olha, estou cheio de casacos. Eu não, estás a ver? Pronto, não, coisas Isso assim. não é verdade, Pronto, não. Mas levava sempre muito na desportiva, ele tentava levar no gozo e até mesmo mostrar às pessoas que aquilo Não te afetava? sim, não me afeta. Mas as crianças são muito más. Mais. Pois lá está, incrível. depende também de cada pessoa. Há pessoas que Exatamente. vão abaixo muito mais facilmente. Por acaso nem sempre fui uma pessoa um bocado fria. Nunca liguei muito. E lá está, quando ligo é naquela brincadeira um bocado falsa. Para esconder. Claro que ninguém gosta. Ninguém gosta, não é? De ser gozado. Sim. E de Às vezes damos aquela parte mais forte, sei quê. Ninguém Isso não gosta. me interessa, mas uma acaba coisa é sempre nesta por- idade. Eu afetar. nas crianças eu acho que elas são más. São e, tipo, más. então as raparigas, por uma se vestir mal ou não já ter não sei o tá. que, elas durante tempos e tempos excluem as coleguinhas, as amigas, até tipo que alguma se lembra, ou porque é uma festa e tudo mais. Qualquer ser humano gosta de se sentir forte, ter atenção, Pois. sentir-se importante, e isso acaba por ajudar o ego da E porquê pessoa que vocês pratica. acham que o bullying acontece? Porque quem faz o bullying gosta de se sentir forte, às vezes até tem o mesmo problema que o outro e então clica ali maneira, na... pode ser. Exatamente. Há vários tipos de bullying. Há cyberbullying, há assim, pronto. E acaba sempre por... Estou à espera da tua expressão. Desculpa, continua. Agora perdi-me, calma. Acaba Vários tipos de sempre bullying. por atempadamente a pessoa ir abaixo, assim, mais ou menos. Também quando estás a falar sério, também estás assim em cima. Não, Vá, continua, eu continua. falo bem. Então, Há vários tipos de bullying, Ok. como eu estava a dizer. Mas acaba sempre por ser a mesma coisa. Acaba por exemplo, eu vou à internet, vou ao Facebook, isto aqui, isso aqui, disse mal uma palavra. E depois as outras pessoas vão lá e acabam também por ter essa opinião. Mesmo se a pessoa que, por exemplo, pôs um vídeo, os youtubers por acaso acontece muito. Apontou para mim, eu sou um youtuber. Vê. sinto-me orgulhoso, sinto-me orgulhoso. muito O bom. Alex sabe falar português. I cannot speak Portuguese, my friend. Diz. Diz legendas. Continua. Nós estragamos o raciocínio ao rapaz. Como Como estavas a dizer, há vários tipos de bullying. Há vários tipos de bullying. Epá, isto foi, resumindo e baralhando, é exatamente isso, das pessoas quererem Sentirem superiores às outras, pronto. Eu já me perdi. Eu quando era puto, era muito a questão da altura, do ser black, de ser desastrado. Ainda hoje deixo sempre cair uma coisa por dia. Tipo, no chão, sou Muito desastrado. Estou bem desastrado. E então havia muita a cena de... Imagina, quando era puto, das festas de anos. Imagina, não ser convidado para a festa de ano era um drama do caraças. Mas depois até me apercebi que tipo, não havia problema nenhum. Mas até nós percebemos dessa situação. Tipo, não quero, mas parece que temos que ser aceitos pela nossa pequena é isso. sociedade à volta. São ideias metidas na cabeça dos miúdos e tu acabas por ser, na altura, quando és mais novo, um bocado inocente e tu ouves aquilo e é o que te entra na cabeça e o que fica lá. Yeah. Só crescendo e querendo estudar a tua opinião pessoal e pronto, cresces como pessoa é que acabas por perceber, sabes diferenciar as coisas. Quando és miúdo, se um pai bater, é o que acontece muitas vezes, por exemplo, estamos a falar de bullying, violência doméstica, um pai bate na mãe. A probabilidade desse miúdo vir a bater, ou ao contrário, a probabilidade de... Estás a ver? Estou a discriminar já, que é só o homem que bate na mulher, Ok. sem querer. Já Está a pode ser acontecer, ao estás a ver? contrário, Mas é Estás onde nós é uma referência que nós Sim. temos mais forte. Exatamente. Mas o puto, ao ver isso, pode também, a probabilidade é maior de acontecer depois de ser ele a praticar. Pá, acaba por ser isso. E como é que se contraria? Tu há bocadinho falavas de rindo dessa situação. É uma maneira de fugir. Não estás... Lá está, estás a cortar o mal pela raiz, mas não estás a eliminar o problema. O problema existe. E os pais dizem muitas vezes: ele bateu-te, bate também. Mas isso nem mas sempre é isso solução. não é solução. Sim, às vezes
andar à porrada não é bem a melhor solução. Mas não é? há quem diga isso, não é? Sim, epá, também vem muito da educação dos pais. E depois é. Como é que tu resolvias uma situação de bullying? Já sofreste? Essa é Já, a pergunta. na primária. Não, mas foi. Sempre foi, por acaso, as turmas que eu tive, a malta dava-se bem. Pronto, era um bocado a questão de. Era a ser melhor turma da escola. Não sei, eu não conhecia as outras, sinceramente. Não fazia questão disso. Mas pronto, era um bocado naquela de ser gordo. Mas eu também, os que se metiam comigo eu era maior do que eles. E acabava sempre, se eles tentassem alguma coisa, ou um deles ia ao chão e ficava logo em sentido. E Uma tu vez- davas-lhes porrada? Não lhes dava porrada, mas era só naquela. Uma vez chateei-me com um, atirei uma pedra, abri-lhe a cabeça. Foi a única vez assim mais. Mas não tens assim arte, não é muito violento. Eu não sou- normalmente sou calmo, mas foi pá, daquela vez ao passeio, não me lembro bem. Se lembro, foi no segundo ano, é a única coisa. Mas pronto, e sempre me dei bem com essa malta, até aliás, aprendi assim um pouco crioulo com amigos assim, até ao 6º ano. Porquê? Só os blacks é que fazem bullying. Não, muitas vezes porque era grande parte, era grande parte da minha turma, era assim. E pronto, era, apesar de ser, não sei, era, eu ali algumas vezes, não tanto a partir do 5º ano, mas eu é que acabava por ser um bocado diferente do resto da malta. E pronto, era, apesar de haver uns bitites ou outro, era tudo tranquilo. Se alguém se esticasse, era posto na linha. Tinha essa vantagem de ser um bocadinho maior. Mas nunca sofri assim. Eu sendo grande, era um problema, não é? Porque jogar à bola, essas tretas todas, os pés bem grandes, aquilo não dava... Eu ia sempre à baleia. Até... Eu ia bem... Eu lembro-me Para não atrapalhar. de um golo que eu marquei. Eu vejo os poucos golos que eu marquei no futebol. Lembro-me, preparatória, 6º ano, aula de educação física. Ficou tudo. Mas ganda gol, e eu contei a toda a gente que tinha marcado aquele gol. Não voltei a marcar. Mas quando eu fui para o desporto, experimentei uma série de desportos, e no handball eles deram valor à altura. E então foi quando começou-se a formar um bocadinho a minha personalidade nesse sentido de fortalecer e de perceber que, espera lá, afinal eu sou útil em alguma Sim, coisa e isto sentiste até integrado. serve para alguma coisa. Uhum. E acho que é isso que acaba por ser importante, porque cada um tem a sua forma de ser e de estar também na vida, e depois tu vais encontrando e adaptando o teu ser à tua realidade. O problema é quando nós não conseguimos perceber que as realidades cruzam-se todas e que todos nós até somos importantes no nosso dia-a-dia, não é? Uma loja que eu gosto bastante, por exemplo, é a FNAC, e eu vejo que o tipo de pessoas que eles contratam não é o tipo normal. Não sei se vocês já alguma vez Por acaso, repararam nisso. Eu isso eu já reparei também. E muitas vezes está direcionada para certos, por exemplo, Sim. a malta da música. Parte da música está na parte Tu vês muito que é Os aquela grandes. malta com o cabelo comprido, Yeah. aqueles metaleiros assim mais parece da pesada. E que sabem e que que vão ter sabem, conhecimento daquilo, exatamente, tem uma opinião pessoal. Então quem está nos livros são os totós. Não, Pá, mas Não, não, obrigatoriamente. já reparei nisso. E a malta dos videojogos também acaba por perceber, é um bocadinho. Eu já joguei quando fazes perguntas. Eu também já joguei isto, é muito bom. Olha, aconselho mas isto. isso é importante, Porque não sim, é? tu acabas. Acabam por saber do que é que estão a falar, não é? Não é só porque leram num sítio qualquer, não. Passaram por toda uma experiência e adquiriram um conhecimento sobre isso. Acho bem. Ok. Quanto tempo é que vamos de programa já agora? Eu não contei, mas vê lá já aí. 40 minutos. 40 minutos. Olha, até andámos rápido. Bem, aqui a rubrica da semana passada, relativamente aos twitters. Vamos então escolher o tweet da semana. Cada um de nós teve a oportunidade de ver o Twitter esta semana. Ricardo. E então vamos ver o que é que andámos a escolher e o que é que andou a passar por aí. Quem é que quer começar? Eu posso começar. Ok? Eu não sei se vai ser bonito. Não interessa, vai, é o que for. É de um senhor que citou aqui o senhor Adolfo. O Adolf Hitler. Ok. Tu não consegues odiar judeus. Porque não existem judeus. O senhor é o senhor Bin Laden. É assim? Qual é? @Bin Laden? Isto é muito complicado. Não, @aquele morto-vivo. Ok. É o Bin Laden. Tá bem, querem falar alguma coisa sobre isso? Não, existem judeus. Existem. Exato. Existem muitos. É uma boa E ainda bem. conclusão. Era o ponto de vista do Adolfo, ele que... Calem-se os porcos.
Vamos comer porco. Calem-se os porcos. Rocha, tema. Tema não. Tema não, Twitter, desculpa. É de uma página do Twitter que é os fatos desconhecidos. O arroba posso já dizer. Desconhecidos, é? Uhum. E, Como é que eu vou lá parar? e a citação é a seguinte: pessoas que riem muito são mais saudáveis que as pessoas mais sérias. Epá, eu acho que isto é uma grande verdade. Obrigado. Pode. Eu acho que isto é uma grande verdade. Se nós levarmos o dia a dia ao mesmo trabalho, eu, por exemplo, agora comecei a trabalhar há pouco tempo e O que é o notas- Rocha? Deixa o Rocha concluir. Tá bem, força. Senão vou perder outra vez. Continua. Manix. Eu agora comecei a trabalhar e nota-se a diferença entre as pessoas que levam aquilo mais a sério, não sei o quê, e as pessoas levam na brincadeira, mas estão a fazer o seu trabalho. Como é que tu levas? Eu sou um misto. Quando é para levar a sério, eu levo a sério, que acho que é assim que deve ser, né? E quando é para brincar, não exagerante, né? Não é à vontade, não é à vontadinha. É nessas situações fazer o que é para fazer. E pronto, desse jeito. Está desse jeito ali. Pois, eu gosto bastante disso. Que eu gosto de levar as coisas na brincadeira na altura certa. E, por exemplo, no trabalho existem alturas onde é um drama. E quando toda a gente acha que é um drama, eu vou ter que ver aquilo pelo lado positivo. Exatamente. Vou ter que encontrar... Esperem lá, nós vamos ter que encontrar... Vamos ter que encontrar uma solução. Deixa-me ser aqui a pessoa... Tenho muito essa mania. No meio do problema e no meio de quando aquilo está a afundar, eu vou ter que ser a pessoa que vai encontrar a solução e vai ter que dar uma palavra de espera lá, vamos tentar... E mesmo o trabalho começa a funcionar mais corrente. Uhum. Quando é mais Mas há leve. pessoas que não. Há pessoas que... Então, à segunda-feira, toda a gente aquilo parece que está... Sexta-feira é todo um mundo diferente, parece que vai tudo mudar. Mas à segunda-feira as pessoas são muito, muito para baixo. E acontecem erros. E um erro é normal e faz super parte. E se tu conseguires ver aquele erro de uma forma... tudo bem, aconteceu. Morreu alguém. Fiz um vídeo sobre isso. Não fiz. Então vamos passar para a próxima fase. Né? Mas eu gosto bastante dessa frase. Daniel. É o título ou a opinião? Como queres? Bem, um bocado o que tu disseste no início. Eu também quando me sinto assim no meio do drama, quase, tento sempre levar ou tirar o pouco que pode haver de positivo, tentar levantar, pelo menos não tanto arranjar a solução, porque muitas vezes não está nas minhas mãos, ou mesmo não consigo, mas é sempre tentar levantar o espírito da malta, tentar pelo menos levar a que se tente procurar a solução e não pensar na parte do drama, mas pensar na solução possível, ou no que é preciso fazer para a solução. Ok. O meu tweet, falei em drama, é de um senhor chamado Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quem não sabe. Da América. Exatamente. Existem outros Estados Unidos. Como Dani. Estás com fome? Eu ouvi. Mas só foi no silêncio o estômago que fez aqui qualquer coisa. Ok. Foi que o gajo quis aparecer. Isto está em inglês, não vou ler em inglês porque coisa. Mas basicamente diz que é a reação ao que o líder norte-americano Kim Jong-un disse. Norte-coreano. Continua. Coreano, não sei o que eu disse. Disseste norte-americano. Foi. Foi Foi norte-coreano, meu. Andas a ouvir mal. Disse que o botão nuclear está na secretária dele, sempre. Portanto, ou seja, dá a entender que a qualquer momento pode lançar um ataque nuclear. E o Donald Trump basicamente respondeu, no seu tom de brincadeira e depois de insultar um bocado os habitantes da Coreia do Norte, disse que o seu botão nuclear era maior e mais poderoso e funciona. Portanto... Entretanto, o Kim Jong-un respondeu, assim, também no tom sarcástico dele, a dizer que talvez seja só a mão do Trump que é pequena e, portanto, o botão parece grande. É sério? Sim. Então aquilo está uma discussão engraçada. Exato. E... No Twitter. Olha aqui. São crianças a discutir, é verdade. E era um bocado
para falar, pronto, já que é mais uma coisa polémica, disto tudo pode haver ou não guerra iminente, pode ser só birra de um lado e do outro, são dois bebés grandes a liderar grandes potências nucleares, quer dizer, não sei se a Coreia do Norte é grande potência nuclear, pelo menos fazem parecer que são. Yeah. Sim, não estás lá, não sabes. Aquilo é uma Exato. coisa muito fechada, né? E é esta coisa, eles no Mundial tinham ganho, no Mundial 2010, não foi? Tinham ganho os jogos todos e perderam com Portugal 1-0. O tal jogo ganhámos 7-0, ou 7-1, 7-0. Pois, lá. Estás a falar de quê? De futebol? Sim. Ok. E eles perderam a final lá, perderam a final com Portugal, 1-0. Foi o tal jogo. De resto foi Eles lá atores e não sei o mudam quê, fizeram os jogos todos, eles sim, foram à sim, final. sim. E só perderam com Portugal 1-0. Portanto foi porra. E isto assim. Não sei se avizinha algo famoso ou não. Eu não por acaso tinha um parece. bocado de E esta receio coisa que do- Sim. birras estraguem um bocadinho isto. São pessoas muito potentes com muita coisa e. Ou então Não às vezes pode- também é mais para vender. Também. Mas é para ditar. Que eu sou presidente e esta era aconteceu isto. Yeah, Eu acho que é mais exatamente. Para fazer parte da história. Sim, Exatamente. mas fazer marca de qualquer coisa, mesmo coisas más. mesmo que não seja fazer coisas. Yeah. Então, o meu tweet é novamente do Por Falar Noutra Coisa. E ele disse: a passagem de ano é aquela altura em que somos relembrados que somos excelentes a planear, mas péssimos a executar. É verdade. Resolução de ano novo, portanto. E é a realidade, ou seja, nós planeamos muito para o ano a seguir Eu vou para um ginásio. e depois a seguir 2 meses não é depois, bem sim. assim. Vocês não são assim? Sim. Rocha, a gente ainda não foi ao ginásio. Foi pois ainda não. não fomos. Não, a sério. Mas em 30 de dezembro nós temos, olha, dia 2, dia 3, vamos ao ginásio. Estamos inscritos, sim, então ainda não fomos Ainda não fomos. lá. Hoje é dia que é 7. Mas também vocês também são assim em tudo? Em tudo não. Não. Se calhar há tipo, não sonhos, mas coisas que quero alcançar que ainda, se calhar ainda podem. Vocês comem as 12 passas e pedem 12 desejos? Eu Só não como gosto as de 12 passas. passas. Só Não. como eu só como as Não 12. comes M&M's? Fumo. Estou com careca. Eu substituo as passas. Eu gosto de Para passas, M&M's. mas substituo as passas por M&M's. Tenho que começar a experimentar isso. Yeah. Eu- Engajei-me um ano. Eu por acaso eu Porque tens de comer aquilo. Mas pronto, é um Faz o bom. quê? Escolhes por cores? Ou... Não. É o que sem. vier à mão. Este ano foi sem amendoins. Só aqueles que Sem só chocolate. amendoins. também Só chocolate ou aqueles que têm bolacha por dentro? Agora os É aqueles que têm bolacha. Esses são muito bons. sem, mãe. Bolacha? Ainda Yeah. não viste o pacote é azul? Pacote azul. O quê? Estamos Eu a também não fazer sabia. publicidade a M&M's. Ofereçam qualquer coisinha. Ofereçam-me Nós temos por aqui, se M&M's. quiserem. Não, a sério, nunca ouvi falar disso. Só aqueles mesmo com chocolate. E agora tens uns maiorzitos, é os bolacha. intermédios, que têm bolacha. Bolacha? Eu não sabia nada disso, sem que já comprei. Yeah, Já foram não, as minhas porque passas este ano. Este ano, esta passagem. Passagem de Eu comi ano. umas passas, mas porque tinha fome. Foi só mesmo só isso. Foi. É porque Ok. não ligo muito essa. Mas pronto, há muita Substituição. gente que nesta altura do ano tem os desejos para o próximo ano, mas no fundo depois acaba por não correr atrás deles, basicamente. Ou seja, é o mais básico e hoje em dia o que nós conhecemos mais e que é comum a todos é a questão do ginásio, que vou para o ginásio, não sei o que mais, primeira semana, segunda semana, e deixa ir. Mas há muitas coisas que nós fazemos. Eu, por exemplo, este ano, ainda não contrariei, que é tenho que ter mais tempo para mim. E o ter mais tempo para mim, vou ter que abdicar de outras coisas, mas pá, tem mesmo que ser. Sim. E vou ter que fazer tudo por isso. E vocês, resoluções? Por causa dessa questão do ginásio, lembrei-me de vi uma imagem, achei engraçado, já que estava a falar. Uma semana, a primeira semana, segunda semana e depois a partir foi o plano de treinos de alguém que se lembrou de fazer aquilo, que foi dia 1 de janeiro fizeram bíceps e costas e também antebraço. No segundo dia foi tríceps e peito. Terceiro dia pernas e ombros. E do quarto dia até ao 360º, 65º, descanso. Porque o dia de pernas exige um bocado. E pronto, foi um bocado nisso. Tinhas perguntado aquilo de pronto, se também planeamos muito e executamos pouco. Eu não tenho notado isso muito agora que comecei a fazer os vídeos do YouTube. Quero fazer muita coisa e não há tempo para fazer tanta coisa. Ou com falta de qualidade, ou falta de material para fazer, ou pronto.
E há muito planeamento e depois pouca execução, se calhar passo mais tempo a planear do que a fazer. Foi que eu tenho estado a isso, mas não... Então uma das tuas resoluções para este ano é que vais fazer mais vídeos. Não é fazer mais vídeos, mas é para fazer mais coisas. Aqui no handball e tudo. Agora, Ok. grau de treinador e tudo. É? Yeah. Tá bem, isso é que é preciso. Ok, então, passando agora à próxima parte. Um jogo, tá bem? Que é um de jogos que os putos costumam jogar muito, que é o Eu Nunca. Tá bem? Nós todos vamos ter que pensar no... Pode correr muito mal. no Eu Nunca, Eu Nunca. E nós vamos ter que dizer todos se eu nunca ou se já fizemos, tá bem? Temos que pensar aqui um bocadinho no que é que... Tá bem? Vamos lançar para a mesa, cada um de nós, o Eu Nunca. Ok. Eu Nunca, e nós vamos ter que dizer se já fizemos ou se não fizemos. Aí, Está bem? Vale tudo? Então podes começar. Vale tudo. Ok. Eu só tenho que dizer se tu dizes eu nunca fiz isto e se eu também nunca fiz. Sim. Eu nunca. Mas isto, o jogo, deveríamos ter aqui bebidas, né? Porque quem já tivesse feito teria que beber. Está bem? Mas pronto, nós não bebemos álcool. Então, não podemos se beber. quiserem fornecer-me patrocínio. Alguém se lembra de alguma coisa? Tenho que pensar. Então, eu nunca... Deixa eu ver a coisa que me vem aqui à cabeça. Mas calma, é uma coisa que tu nunca podes ter feito também, ou já fizeste? Sim. Eu vou pensar depois a seguir. Sim, posso ter feito ou não. Ou não, ok. Exatamente. Eu nunca me caguei nas cuecas. Eu sei que já fizeste isso. O quê? Eu ia dizer eu nunca. Mas quer deixar só a manchinha, tamanho da manchinha, mais ou menos. Ahm, Ou mesmo forte e feio, tipo. Forte e feio, sim. Eu já. Forte e feio não, mas... Forte e feio Epá. mesmo. Forte e feio não. Eu acho que. Não, mas mijar já me aconteceu. Já me aconteceu. Isso acaba por Estava acontecer mesmo, toda a gente, né? mesmo muito aflito, mal da bexiga. Eu, quando era miúdo, aguentava muito. Aguentavas muito? Eu no caso de banhos públicas, era zero. Normalmente o bicho papão. Por isso é que ele está sempre doente. Não tentas profanar. As impurezas e as toxinas, tenho que me libertar. Ora, 2018 vai ser ano para me libertar. A tua resolução é ir às casas bem públicas. Não, nunca gostei muito, sei lá. E hoje em dia já vai. Eu sou um bocado germofóbico, sabes? Então não podias ir à Índia. Custa-me ir a uma casa de banho. Custa-me ir a uma casa de banho e ver o chão todo mijado. Yeah, os homens são bué da porta. São bué da porca. Mas dizem que as minhas Tem são pouca piores. pontaria. Yeah. Eu a única vez que me aconteceu, a única vez, lembro-me de duas, que eu tinha um vizinho que era o Pilhas e ele cagava-se muito nas cuecas. E eu de tanto ver cagar, caguei-me uma vez também. Quiseste experimentar? Para mim, porque aquilo era tão, aquilo era tão natural ali que quando ele estava no cantinho, já sabíamos, pronto, lá se cagou o Pilhas. E aquilo era tão natural que um dia fui eu, mas pronto, não voltou a acontecer. Depois, com o Pilhas, a segunda vez que isso me aconteceu, que eu me lembro, né, porque quando éramos putos, era normal, nas fraldas. Quando foi uma vez deu uma cólica, eu lembro-me de ter saído do Centro-Sul e eu estava com bué pressão nas pernas, com bué vontade. Eu vou utilizar as expressões normais, não é? De cagar. Né? E então, mas uma dor de barriga, uma coisa impressionante. Então eu fui até casa, sempre ali, sinal vermelho, obviamente, não abria. Quando eu fui para tentar abrir a porta, a fechadura estava estragada do meu prédio. Não estava a dar. Não dava há muito tempo, mas naquele dia fez realmente falta. Então eu a tentar abrir aquela porcaria e quando eu vou para tentar, olha, eu ia de calções e eu de repente sinto uma bola no rabo, uma bolha, fiz mesmo assim. Eu lembro-me bué desse segundo, vi mesmo. E depois saiu bué da merda, eu nem sei como é que eu tinha. Eu não sabia como é que eu tinha tanta merda dentro de mim. Eu lembro-me de subir as escadas do prédio, bué merda a sair-me pelos calções. Fui para a casa de banho, cheguei a casa, né, tudo. Lá lavei-me, não sei o quê. Tentei fazer o mínimo barulho, vim limpar as escadas. E no dia a seguir a minha mãe, eu
Contei, né? Até, eu não sei se sabes, me aconteceu. Caguei-me nas cuecas e eu sei, está ali um bocadinho de merda no chão. Foi tipo bué da mal. Isto não aconteceu há muito tempo, foi ontem. Eu nisso Ontem não estavas de calções, de certeza. eu isso me acontecer e alguém, olha, está ali um bocado. Não, foi os gatos, isso foram os gatos, seus porcos. Pois, a mim não tinha essa hipótese. Sempre tenho o bode expiatório. de pôr a responsabilidade. Eu nunca. Não pensaste nisso. É difícil. Eu nunca estive perto de cair de uma varanda. Eu nunca. Eu já. Já tiveste para cair? Mas era uma varanda tipo primeiro andar, por isso não sei se conta. Conta. É uma varanda. Cair. Pá, foi tipo tinha que chegar a casa, não tinha chave, tive que se escalar e não sei o quê. E depois varanda da minha irmã e eu tipo, quando ia passar a varanda, o meu pé tipo escorrega e fica tipo assim agarrado no corrimão. Não chegaste a cair? Não cheguei. Pá, também primeiro andar. A única cena foi. Nem sei onde é que aquilo era, que eu era puto, e acho que foi aí que me despertou um bocado o medo de alturas. Pá, um sítio qualquer, não sei. Eu quero dizer que foi na Arrábida, mas não tenho a certeza. Ok. Que aquilo era. Lembro-me que havia assim uma torrezinha de pedra pequena, devia ter pá, aí 2 metros, sei lá. E havia um varandinho, assim, era feito de tijolo o chão, e depois para lá não havia nada. Era precipício aquilo. E eu lembro-me de olhar assim e pensar: porra, eu vou cair. Não vou. Comecei. Ias Eu embalado. comecei a desligar. Eu olhei para ali, eu pus-me assim. Pronto, achei interessante olhar lá para baixo para ver o que é, porque aquilo não tinha proteção nem nada, era mesmo. E olhei para baixo, aquilo era quê? Se calhar 5, 6 metros de altura, no máximo, até haver chão outra vez. Mas eu olho para baixo e penso assim: o que é que está a acontecer? Começo a sentir o meu corpo inclinar para lá e depois por acaso reagi logo, andei para trás. Pô. Eu por acaso não tinha medo de alturas. Eu mas tenho medo de com alturas, por isso é que eu disse. Com o tempo, eu vou tendo mais respeito pelas alturas. Eu tenho muito medo. Eu custa-me chegar a um prédio que tem uma varanda ou mesmo uma janela e olhar para baixo. Faz muita confusão estar a alturas altas. Não me sinto seguro. Yeah. É um complexo. Digamos assim. Faz muita confusão. Alturas. Yeah. Eu tenho respeito, mas não me aventuro também porque eu sei que a sorte tenho que sou a pessoa para cair lá em baixo. Por isso, eles lá e eu cá. Eu nunca. É assim tão complicado. Daniel, Não tens? tens já? Não, ainda estou aqui a matutar. Isto coisa engraçada. Só que tem que ser pensado muito antes. Pois, Foi. mas era mesmo Eu para... quando é ordinarices, quando é com álcool, não sei o que, eu não demoro a pensar alguma coisa. Digo uma coisa qualquer, uma barbaridade qualquer, não teve muita piada. Dá a volta toda eu estou constantemente a pensar. Alguma coisa possa dizer Uma que eu chego história mesmo. de vida que tenhas e que queiras saber se os outros também já. Então, olha, por causa dessa da caganeira, eu nunca vomitei em pavilhões públicos. Pavilhões? Nunca vomitei em público, vá. Em Sim, público? Esse é Eu o já. Já tenho um. Muitas vezes. Em público, quando dizem público, em locais públicos ou com alguém a ver? Vomitar já Com foi em pessoas a público. ver. Isso já, bairro alto. Eu já. Ganda Galdério. Eu já. Eu já, mas eu não vou falar sobre isso. Posso dizer Podes que falar. Não vou. vai lá. sou menos Não vou. triste porque os meus amigos hoje em dia ainda gozam comigo porque dizem que eu quando vomito eu faço toda a tenho que fazer mesmo um grande escândalo que fico sempre no dia a seguir com a garganta toda lixada. Mas sim, muitas vezes mesmo. Eu quando vomito também é uma Eu é cena- raro vomitar. É. Mesmo quando fico mal disposto, é raro vomitar, normalmente fico caganeira. Estou a falar muito a sério. Eu é raro vomitar. Casas bem públicas. Eu é raro. Ganda Germes. A primeira coisa que eu faço, olha, a primeira coisa que eu faço de manhã é ir à casa de banho. Eu não, Sempre que saio já está obrigado à preparado. televisão. Mas preciso de meia hora também, preciso de aquela meia horinha que é de preparação. Se eu saio muito cedo de casa, dentro desse intervalo de meia hora, quando estou fora, dá-me uma vontade, é mau. Então faço antes, mas tenho que acordar cedo. Tipo, vou sair às 8h30 de manhã. Tenho que acordar às 8. Que é para dar aquele intervalozinho para... Aquela meia horita para estás à À vontade, na vontade. casa de banho. E dar-me mesmo aquela vontade mesmo... Porque não tens vontade. Libertar a Depois é que alma. ganhar a vontade. Exatamente. Isto tem truques, não é alguma coisa, isto é uma ciência exata. E então
que estávamos a falar mesmo? De vomitar em público. no público. Esquece, já estamos a falar por outros, coisas de sair por outros orifícios e coisas assim. Não vale a pena. Ok. Queres que comece eu? O quê? Disse tu vomita. A história. Não, não, são Eu tenho- várias, tu- não há assim nenhuma eu tenho especial. eu tenho duas muito giras. Ok. Uma por comida e outra por misto de comida e bebida. Vou começar, pronto, cronologicamente. A primeira foi no pavilhão de Alvalade, na nave antiga. Durante um jogo, eu acho que eu tinha-me fartado de comer Pringles antes, ou o que é que foi, e por acaso foi assim que toca o intervalo do jogo que estávamos a ver. Pronto, a malta levantou-se para ir à casa, bem, ou o que é que fosse, e eu estava mal disposto, não disse nada a ninguém. O senhor que estava à minha frente levantou-se para sair. Bem, passam que se calhar 5 segundos, ele chegou às escadas, eu vomitei. Disseram que aquilo parecia uma cena de exorcista. Eu vomitei. Foi por uma questão de segundos, não acertei no homem que estava ali. Eu não sei, já não tenho noção se esperei que ele saísse para fazer aquilo, o que é que fosse. Mas foi assim que o homem saiu do lugar, pimba, tudo para ali, para onde ele estava. A segunda é muito mais recente. Foi quando eu apanhei a bedeira da minha vida, se calhar. E estava na estação de Romarieira à espera da minha mãe, porque eu tinha falhado o comboio por segundos, mas também já estava fora de mim. E deitei-me num dos bancos lá da estação e o meu primeiro pensamento foi: pá, vou comer uma pastilha que é para a minha mãe não perceber que eu estou com hálito a álcool. O facto de eu não conseguir andar em linha reta não contava nada, era mesmo o hálito que eu estava preocupado. Então pus a pastilha à boca, mastiguei 2, 3 vezes, pimba, apareceu uma cena de exorcista também. Se vomitei. Bem, senti-me logo super bem, levantei-me, estavam 3, 4 pessoas sentadas no banco ao lado a olhar para mim, bué da séria. O meu primeiro pensamento: bom, vou sair daqui. Fui à casa de banho, não sei o quê, fui dar uma volta, depois a minha mãe ligou a dizer que já tinha chegado. Pronto, mas foi isso. Eu estava-me a lembrar, eu quando era puto, cada vez que via cocó, vomitava. Cada vez que ia viajar, vomitava. Isso é uma coisa. Tinha estômago fraco. Eu se vir alguém Mas vomitar- cocózinho de cão, ver então aquela cena a abrir e a sair, eu não podia ver cocó de cão. E pisar cocó de cão. Pisei muitas vezes cocó de cão. Eu vomitava, pisava o cocó de cão e vomitava. Eu, se não pisar durante a semana, alguma coisa se passa. Eu tenho um azar. Faz à atrás. sorte, mano. Foi uma vez uma história por causa do. Agora, esta conversa está muito interessante. Estamos só a falar de qualquer. Está tudo a pouco. Conversa. Mas foi. Azeitão, não é azeitão? Aquilo é azeitão. É. Exatamente. Estávamos os dois a chegar a Azeitão. Eu saí do carro, fomos tomar um café. E eu começo a falar. Conferência com o Rocha. Rocha, esta terra cheira muito mal. Esta terra cheira muito mal. Foi lá no pavilhão. Por acaso está. Ok. Exatamente. Eu estava lá, exatamente. Pois, está a cheirar. Está a cheirar mal. Está mal. Quando fomos ter contigo, é que se pronunciava. Olha lá, estás a cheirar mal. Eu começo a olhar para os. Parecia uma pastilha aquilo. Não, o cheiro já estava ali há algum tempo. Nós todos já tínhamos sentido o cheiro há algum tempo, mas ninguém tinha falado sobre essa situação. Pá, quando é assim, eu já disse, podem dizer que eu cheiro mal, porque alguma coisa há de estar mal. Que eu tomo banho todos os dias e vou continuar a tomar, e alguma coisa tem que estar mal. Epá, mas é sempre. É isso ou então pomos. Tanto no dia anterior, passar debaixo de uma árvore enorme. Mas tão grande, e no chão estava branco, o chão todo branco. E eu pus-me a pensar: olha, se agora levasse aqui com um bombardeiro. Não, tu disseste aí em voz É alta. pá, pumba, caiu-me estava aqui ao no teu lado. ombro. Tarus. Caiu-me, e depois eu sou um bocado germofóbico, lá está. É pá, fui em tronco nu, tanto que este nem mostrou o casaco, foi em tronco nu o resto do caminho. Isto foi há Foi 2 meses. 2 meses, Novembro. questão de 2 meses. Não. 3 meses. Início de outubro, acho. Portanto, já estava fresquinho. Yeah. Pá, mas tenho uma sorte com o cocó em si. Eu sou um imã. Bem, a conversa está muito apetitosa. Mas vamos ter que ficar por aqui. Obrigado a toda a gente por ter ouvido este programa. Aos que vão ver, se estiver a gravar, que eu acho que já não está a gravar há algum tempo Dá para dizer a que câmara. Mas pronto. Foi um prazer. Querem deixar alguma mensagem? Por mais conversas sobre cocó, deixem o likezinho. Exatamente. Vejam, Espero partilhem. pelo O objetivo é partilharmos aqui um bocadinho as nossas opiniões, as nossas ideias. Foi um prazer estar convosco. Até à próxima.
Eu sou bem mau autor, isto assim não dá para falar. Tenho de dizer com mais assistência. Ok. Não fomos para ti, da cena Não. do eu nunca. Ok.